Na última aula, nós estávamos falando da descriminalização da sodomia nos Estados Unidos através daquela decisão da Suprema Corte de 2003, aquela decisão Lawrence versus Texas. Vocês lembram disso, não é? Quer dizer, aquela história do trio amoroso degenerou em briga em Houston, e aí então o caso subiu até a Suprema Corte. Naquela época havia ainda uma dúzia de estados, né, que tinham sodomy laws, então que criminalizavam a sodomia, né? E a decisão da Suprema Corte em questão, ela revogou então automaticamente todas essas sodomy laws, né? Campanha, inclusive, pelo reconhecimento legal da união entre pessoas do mesmo sexo, ganhou um tremendo impulso a partir dessa decisão. Mas isso já vinha acontecendo, essa luta, né, pelo casamento gay, digamos. Ele vinha registrando sucessos jurisdicionais desde a década de 1980, sob a condução de grupos de pressão e de advocacia, como a Campanha pelos Direitos Humanos, Lambda Legal, não é? Havia aquele grupo, aquele grupo Advogados e Defensores de Gays e Lésbicas, e de forma toda particular a União Americana para as Liberdades Civis, né? Que é essa daí que desempenha um papel fundamental no avanço dessa questão do casamento gay, né? Também o Centro Nacional de Direitos Lésbicos, né? Mas então esses grupos de pressão, eles vinham tirando proveito da autonomia legislativa e judiciária dos estados, que lá nos Estados Unidos cada estado tem seu sistema legal, né? Então eles vinham atacando, comendo a coisa pelas beiradas, não é mesmo? Quer dizer, vencendo meio que as resistências periféricas durante 2 décadas, quer dizer, atacando então nos estados, não é mesmo, para finalmente nocautear a família natural a nível federal, desta vez, no famoso caso United States versus Windsor, de 2013. Então, o que foi esse caso? Veja bem, valendo-se da permissividade da lei canadense, então, 2 lésbicas de nome Edith Windsor e Tia Spire tinham casado no Ontário, tinham casado no Canadá em 2007, e elas viviam em Nova York, americanas. Elas foram casar no Canadá porque o Canadá permitia o casamento entre 2 mulheres, né? Então elas viviam em Nova York, onde essa composição, esse tipo então de união não era reconhecida como entidade familiar, né? Então como elas não podiam casar em Nova York, elas foram casar no Canadá e voltaram para morar em Nova York. Então, e ambas elas já eram de idade, né? A Tia Spire faleceu pouco depois de casar, deixando a totalidade do patrimônio para sua companheira de 5 décadas. Tá? Naquela época, alguns estados norte-americanos tinham legalizado o casamento gay, enquanto outros insistiam na definição clássica de união entre homem e mulher. Então, pares alternativos costumavam casar num estado e pedir homologação em outro estado. Então, um casal então de um estado que não reconhecia esse tipo de união, quer dizer, ele saía do seu estado e ia casar num estado que tinha uma legislação mais permissiva, entendeu? E voltava então para seu estado de origem e pedia a homologação do casamento. A manobra, evidentemente, ela criava situações complexas, que envolviam questões de herança,
tributação, seguridade social, né? E outras questões que, além de afetar os interesses dos governos locais, evidentemente, você fala em tributação e coisas desse tipo, não é? Então, além de afetar, né, os interesses dos governos estaduais, e das duplas interessadas, evidentemente, mas também ofendiam os princípios morais do eleitor comprometido com o modelo heteronormativo, não é mesmo? Então, em reação a esse tipo de atropelo, e também com o intuito de resguardar a autonomia legislativa de cada estado, Washington, quer dizer, o governo federal, tinha adotado uma norma de aplicação nacional com o nome de Lei para a Defesa do Casamento. Essa lei, então, ela afirmava o poder dos estados de negar a validade de um casamento celebrado noutra jurisdição ao arrepio das definições locais. Então, se uma pessoa de Nova York, onde você não podia casar, ia casar no Nevada, onde podia casar, então o estado de Nova York, com base nessa lei federal, ele tinha como o poder, né, mesmo, de recusar a homologação desse casamento. Tá? Na época, a legislação nova-iorquina, ela desfavorecia Windsor, eu digo na época da morte da Thea Spire. Então, a legislação de Nova York, ela Windsor que era sobrevivente, no plano tributário. Porque